Adriano. Eventualmente chegar um pouquinho depois, a gente depois compartilha a gravação para as pessoas poderem pegar o chá todo, ou para quem quiser rever. Então, oficialmente, estamos abrindo aqui nosso chá da tarde. Quero dar as boas-vindas ao especialista Adriano Gambarini, que está aqui conosco hoje e que vai conduzir esse grupo. E temos a presença também de outros especialistas queridos, que é o Emílio e a Lúcia, que estão aqui hoje. E vários de vocês que nos acompanham, nos prestigiam há muito tempo, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando pela primeira vez também, bem-vindos. A gente tem feito essa série de chás da tarde desde o começo da pandemia, e hoje em dia os chás da tarde acabaram se tornando um espaço também para a gente divulgar as viagens que não podiam acontecer na pandemia, e eram viagens mais imaginativas, né, naquela ocasião, e hoje em dia a gente já pode realmente sonhar e concretizar essas viagens tão esperadas. Então, eu vou pedir, por gentileza, para vocês manterem os seus microfones fechados ao longo da reunião, da apresentação, tá? E vocês têm a oportunidade de fazer perguntas pelo chat, que eu vou estar de olho, ou deixar para o final, quando vocês podem abrir seus microfones e fazer a pergunta diretamente para o Adriano, tá bem? Então, Adriano, a palavra é sua, vou deixar você se apresentar, né? Conta um pouquinho da sua história. Bom, obrigado, Thalita. Primeiro, vocês desculpem que eu estou olhando para cima, não estou olhando direto para a câmera, porque há 10 dias atrás a tela do meu notebook quebrou numa viagem e eu tive que conectar com outro monitor, então a tela está embaixo, a câmera está embaixo, o monitor está em cima, senão não teria como eu fazer isso. Então, me desculpe esse olhar enviesado, assim. Bom, obrigado pela presença de todo mundo. Já vi alguns nomes, já vi rostos com quem eu já viajei pela Latitudes. É um grande prazer, uma honra sempre estar aqui trabalhando e compartilhando esse mundo maravilhoso, né? Tem Emílio, grande amigo, Lúcia, uma amiga, também de longa data. É interessante as pessoas, né? O Emílio conheci em janeiro desse ano, mas parece que é irmão de alma mesmo, assim, é legal isso, muito legal. Tem pessoas aí, Plínio, grande amigo, mega historiador que me ensina um monte toda vez que eu encontro, Liette, Magu, uma amiga que está aí assistindo dos tempos de caverna da espeleologia, enfim, muita gente aí. Obrigado para quem eu não conheço por estar aqui. Eu vou falar rapidamente quem eu sou, para quem não viajou comigo, não me conhece.
Bom, sou Adriano Gambarini, eu sou fotógrafo há 32 anos, fotógrafo muito mais especializado em natureza, vida selvagem e cultura de povos tradicionais brasileiros e de outros lugares do mundo. Sou especialista na latitude já tem alguns anos, né? Fiz as viagens Volta ao Mundo, as 2 grandes viagens que eles fizeram, com enfoque nos grandes impérios, com Plínio que está aqui. Fui com Emília esse ano para o Egito, para o Pantanal, e, enfim. E a minha proposta sempre foi, não só pela Latitudes, assim, mas como a minha proposta de vida profissional, compartilhar o mundo através da fotografia. E é um mundo maravilhoso, realmente é lindo, eu acredito nisso, continuo acreditando nisso. Só que eu tenho como formação a geologia, eu sou geólogo, formado pela USP, e com especialização em História Natural da Terra. Ao longo dessa conversa aqui sobre a Índia, eu vou explicar o que é isso. Me especializei também em espeleologia, que é estudo em cavernas, sempre foi o meu pé na ciência, foi a espeleologia, e por conta disso eu acabei me enveredando e trabalhando muito com expedições científicas, expedições arqueológicas, expedições históricas, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares, né? Na Ásia eu fui várias vezes para Indochina, para a China, enfim. E nessa viagem da Índia, eu fui 2 vezes para a Índia já, para pontos específicos, e o que sempre me chamou atenção em viagem, eu acho que todo mundo aqui que está me ouvindo e acompanhando essa história toda gosta de viajar, né? E acredita que a viagem pode ser um grande encontro consigo mesmo e com conhecimento e com belezas naturais e antropológicas muito grande, assim. Eu acho que viajar é entrar numa grande biblioteca a céu aberto. Eu acredito muito nisso, desde que a gente vá com essa proposta e esse olhar, né? Sou nada contra o turismo convencional, o turismo de compras, vamos pensar assim, mas eu aprendi na minha história de vida que eu sou um viajante há muitos anos, desde que eu nasci praticamente, eu sou de uma família de viajantes, e eu aprendi que o que a gente aprende numa faculdade, por exemplo, é muito importante, mas viajar e sentir no dia a dia, na respiração, aquilo que a gente está aprendendo tem uma outra perspectiva dentro da nossa história de vida. E essa proposta da Índia foi construir um roteiro por terra, né? Porque eu acho, tudo bem, é importante pegar avião, óbvio, né? Senão a gente teria que ter meses e meses de viagem para chegar na Índia, por exemplo. Mas no momento que a gente chega em determinado país, quando a gente anda por terra, quando a gente vê o mundo pelo eixo do nosso olhar, quando a gente sente o cheiro dos lugares, quando a gente sente a comida, né? Quem gosta de comer, eu sou apaixonado, gambarini italiano, eu sou apaixonado por comer. A gente tem uma outra perspectiva, né? A gente se torna protagonista da viagem quando a gente está na Terra, quando a gente pega um trem, quando a gente pega um ônibus que seja, para chegar de um lugar a outro, a gente se torna personagem daquela viagem, não simplesmente um telespectador da viagem, né? E eu acho que foi isso que eu pensei, né, junto com a Latitudes, quando a gente construiu um roteiro numa área da Índia, que é o Rajastão. Quem já foi para a Índia provavelmente já passou por ali em algum momento, mas por terra, para a gente enxergar. Eu gosto de brincar que eu, por ter uma história de vida de viajante, minha família me levava para viajar quando eu tinha 1 ano de idade, sempre de carro. E a imagem que eu tenho de infância é a paisagem correr pela janela.
E isso, para mim, é muito marcante. No momento que a gente vê a paisagem correr pela janela, a gente se movimenta. E no momento que a gente se movimenta, a gente evolui. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa história da Índia, além desse olhar por terra, um olhar de natureza. Porque a gente vai para a Índia e vai para o Oriente, né, principalmente, e para o Oriente Médio, muito atrás da parte histórica e cultural. Mas os lugares, e aí eu entro com esse olhar, né, de história natural da Terra, desse planeta, quando a gente enxerga e aprende sobre o ambiente, o meio ambiente que a gente está vendo, né? Sejam os desertos, as cordilheiras, os vales, as florestas, quando a gente entende aquela dinâmica natural, a gente começa a perceber como todas as relações históricas e culturais dos povos estão interligados com o ambiente, né? Quando você vai para uma Amazônia, eu já viajei com algumas pessoas que estão aqui para a Amazônia, para o Pantanal. Quando a gente vai para um lugar natural em que o foco é natureza, a gente consegue e começa a olhar a dinâmica humana daquelas pessoas que moram ali, a gente entende. Então, quando quem já foi para a África sabe a dinâmica do movimento daquelas etnias que estão ali, né? E no Oriente a mesma coisa, você vai para o Oriente Médio, aí você entende porque os povos são nômades dentro de um ambiente desértico daquele, né? E na Índia não é diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Eu vou começar a compartilhar porque a minha apresentação é estruturada em cima de fotos, muitas fotos são minhas e algumas fotos eu peguei para ilustrar os lugares que eu ainda não fui, que eu quero ir com vocês, para a gente ter esse mesmo batizado no nosso olhar. E agora puxando um pouco da parte de fotografia, essa viagem vai ser uma mescla de ensinar e compartilhar com vocês um conhecimento sobre a natureza da Índia e, obviamente, falar sobre fotografia e a gente fotografar muito lá. Eu vou dar, para quem gosta de fotografia, eu vou explicar tudo o que eu sei sobre fotografia, tanto de fotografia de natureza quanto de arquitetura, porque tanto de povos, né, de portrait daquelas pessoas que quem conhece a Índia sabe como as pessoas são lindas e são fortes e têm um olhar forte e dá imagens assim de pessoas fantásticos e cultura e coisa e tal, né? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela, vamos ver se todo mundo vai conseguir ver. Bom, tá tudo ok aí? Tá sim, Estão vendo? Adriano. Perfeito, Estamos vendo. voltei meu rostinho. Mas esse pavão é mais bonito, com certeza. E, enfim, o que eu quero dizer com essa imagem, né? De trazer um animal que é tão idolatrado na Índia, e que em qualquer templo, qualquer palácio que você entra, você encontra pavões e pavões, né? Porque eu quero trazer um olhar sobre a Índia, um olhar da natureza da Índia. Óbvio, né, que a gente vai ver templos, a gente vai em castelos, a gente vai em palácios, a gente vai em feiras, né? Mas eu queria trazer essa abordagem, esse olhar mais de natureza, né? Bom, a viagem, Bom, antes disso, antes de eu falar da viagem, vamos falar um pouco sobre a Índia, né? Para quem conhece a Índia, existem algumas imagens que são emblemáticas e que certamente quem foi para a Índia foi atrás de lugares assim como o Taj Mahal, que é o grande templo do amor, é o grande história, né, arquitetônica da Índia, assim, toda a história que está por trás do Taj Mahal.
né? Então, a gente vai atrás, é de praxe a gente ir para a Índia e está dentro do nosso imaginário conhecer esses lugares, como Taj Mahal, como esse palácio que é em Jodhpur, né? Essas cenas muito comuns, né, das mulheres vestidas com esses lenços enormes, essa arquitetura que mescla muito ali de uma influência do Oriente Médio, e se o Plínio, se eu estiver falando bobagem, Plínio, você levantou a mãozinha, né? Também tá dentro do nosso imaginário e muito do que a mídia fala, né? Eu gosto muito de desconstruir os lugares, assim, no sentido de, né, quem nunca foi para a Amazônia ouve o que a mídia fala e às vezes tem uma sensação meio estranha. E eu sempre digo, não é nada disso do que o jornal fala. Tem também? Tem, mas não é disso, é muito além. E a única forma da gente perceber e ter a nossa própria opinião é indo lá, né? A Índia é assim, essa confusão nas grandes cidades, mas não é só isso. Não é só isso. É muita cultura, é muita cor, sabe? É um povo muito que tem uma história milenar, né? Antiquíssima, né? E com certeza toda a história da Índia teve, de alguma forma, alguma influência no mundo inteiro, mais ou menos em determinadas regiões. Então, a Índia é esse universo de cenas que beira o surrealismo, eu acho, né? Então, sabe, os povos, os retratos, as culturas, as etnias, as religiões, né? Tudo está ali naquele grande caldeirão chamado Índia, né? Mas isso faz parte dentro do nosso imaginário, né? E a Índia e isso eu gosto muito de mapa, quem já viajou comigo sabe que eu adoro mapa, porque a gente consegue ter uma noção espacial desse planeta que a gente vive e o quanto ele é importante. Então, na Índia, quando a gente estiver viajando, eu vou explicar o que significa esse grande país que tem deserto, tem floresta, é responsável pela formação da cordilheira do Himalaia, né, geologicamente falando, e eu explico muito sobre isso durante a viagem e quanto isso influencia na estrutura do país, e eu acredito na estrutura do povo indiano, né? Então, bom, a nossa viagem, como eu falei, ela vai ser por terra, a partir de Delhi, e esse é o roteiro, esse é o traçado que a gente vai fazer, de Delhi até Udaipur, sempre esqueço esses nomes, desculpa, é muito nome para decorar. De Delhi a Udaipur por terra, né? E isso, assim, eu estou tão empolgado, de verdade, e sem demagogia, porque eu fiquei já imaginando esses dias todos que eu fui finalizando essa palestra, né, essa apresentação, esse bate-papo, eu fui assim, entrando no lugar, assim, imaginando a gente num trem, olhando aquela paisagem correr, num trem confortável, olhando aquela paisagem correr, parando em vilarejos, né, sentindo o lugar, né, desconstruindo o imaginário que a gente tem da Índia, porque eu já conversei com pessoas aqui no Brasil que foram uma vez para a Índia e voltaram horrorizados. Eu não gostei, é um caos, é caótico, isso. Meu Deus. O Adriano deu uma travadinha, vamos esperar um pouquinho para ver se ele consegue voltar. Não caiu não, viu? Acho que ele que está com a conexão um pouco ruim. Vamos aguardar um minutinho. Mais 13.240. 13.
12, 13. Adriano. A gente não está te ouvindo, viu? Voltou? Voltou? Agora voltou, Ah, voltou. desculpa, gente. Foi alguma falha aqui de conexão. A gente estava te ouvindo do mapa e aí parou, Ah, tá? bom, agora está no mapa do nosso traçado, não é isso? Isso. Uhum. Perfeito. Desculpa, gente. Vamos lá. Me empolguei. Bom, em Delhi, o primeiro, isso daí é uma foto que eu acabei, que eu não conheço o lugar, né? Que é um templo, que é o primeiro, é um templo islâmico que tem. Adriano, desculpa, mas o slide acho que está aberto, não está só num, está em todos ao mesmo tempo, gente. Eu estou vendo todos. Não, aqui está só um a um. Para a gente Fernanda. está aparecendo tudo mesmo. Tem É mesmo? a imagem de Qatari Minar está em destaque e embaixo Sim. tem as fotinhos menores como slides. É? Uhum. Acho que talvez o modo de exibição, só que... Bom, será que eu... Ah, entendi. Tá certo. Mas vocês conseguem ver a tela toda? Dá para Sim. ver, dá. Só que Dá? vão Dá aparecendo para as ver. outras imagens ao mesmo tempo, menores, assim, ao lado e abaixo. Ah, é por causa da... Entendi o que está acontecendo aqui. É o modo de exibição que está... É o modo de exibição, mas eu não estou conseguindo... É o modo de exibição do... Eu não vou mandar para você a foto de como a gente está vendo, tá? Para você ter uma ideia, tá? Ok. A Lúcia está mandando. Oi, Adriano, eu tenho uma sugestão. Diga. Você Fala, podia Plínio. tirar você reinicia o compartilhamento. Você sai do bom. compartilhamento e reinicia. Tá. Ok, vamos lá. Perfeito. No chat, deixa eu ver. Não, você sai da Índia, mas ainda não sai de você. Muito bem, você, exatamente. Ótimo. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo agora. E agora? Agora sim. Perfeito. Agora foi. Obrigada. Tá, então ótimo. Obrigado, gente. Desculpa os problemas tecnológicos. Bom, então, em Delhi, a gente vai conhecer esse tempo de... No dia que a gente chegar, o nosso voo, basicamente, é São Paulo, Catar, São Paulo, Catar, Delhi. Aí, Delhi, a gente chega no meio da manhã, assim, mais ou menos, né? Lógico, uma previsão, e tem a parte da tarde para a gente conhecer esse templo, né? Descansar, se inteirar, se conhecer todo mundo, porque as viagens latitudes acabam virando uma grande família, muito legal isso, né? E aí no dia seguinte a gente vai para esse templo que foi a inspiração arquitetônica do Taj Mahal. Achei muito legal saber isso. E nesse dia a gente vai estar com um guia que é um indiano que já trabalha há muitos anos com a Latitudes e fala português. Então, ele tem todo esse conhecimento sobre a história da Índia, né? Isso daí eu acho que é fantástico por essa ótica, né? de alguém que é indiano e que pode explicar tudo e um pouco mais sobre o que existe na história e os bastidores da história,
né, dos lugares que a gente for, né? E nesses lugares, nessas cidades onde eu vou estar, eu vou entrar nessa parte da fotografia, né? E que eu acho que uma das coisas, apesar de eu ser um fotógrafo de natureza, eu sempre fui fascinado por arquitetura, porque eu acho que a beleza arquitetônica desses grandes templos, essas construções e as ruínas que a gente tem o privilégio de ver nesse mundo, é uma, sabe, na realidade, é a extensão humana da beleza da natureza. Eu acho que é uma grande valorização, um grande respeito que esses grandes arquitetos e engenheiros que chegavam e faziam uma obra dessa, um palácio desse, trazia consigo essa beleza que eles se inspiravam na natureza. Eu acredito muito nisso, né? Nessas curvas, nessas construções que não são retas, né? Que tem essas abóbadas. Enfim, eu vou dar todas as diretrizes, vou explicar como aproveitar melhor um lugar desse para fotografar. E não importa com equipamento. Hoje, um celular consegue trazer fotos maravilhosas de lugares assim, principalmente de arquitetura. É muito interessante isso. Tem viagens que eu vou para cidades assim, né? E que eu fotografo com celular também, muito, porque propicia isso. Essa facilidade tecnológica propicia que a gente volte com fotos maravilhosas. E aí eu quero nortear essa coisa da construção da linguagem, né? Da parte mais estética da fotografia nesses tempos. Então, em Delhi, além do Yumaun, a gente vai para todos esses, conhecer também esses lugares, né, que estão escritos embaixo, ou só esse Jasmine Madim, o Memorial de Gandhi, a gente vai passear por aí em Delhi, tá? Para depois de Delhi para Agra, que é onde tem o Taj Mahal, a gente vai de trem. E eu acho que isso vai ser uma grande experiência. Primeiro, porque a gente vai desconstruir aquelas imagens que a gente tem, que só aparecem no jornal dos trens abarrotados de pessoas e coisa e tal. Não é nada disso, é uma viagem curta, de 1h30, 2 horas, num trem confortável, um café da manhã maravilhoso, com vagões para passageiros, né, com assentos super confortáveis. Então, vai ser uma experiência única. Assim, a gente sair do hotel, até chegar dentro do nosso vagão, as passagens, os assentos estão marcados e a gente vai poder experimentar essa sensação de ver a janela correr ao nosso lugar, sabe, ao nosso lado. E eu vou dar um parênteses, assim, que hoje se fala tanto no Pantanal. Eu tive a oportunidade de fazer a última viagem pelo trem do Pantanal. Um trem que saía do interior de São Paulo, em Bauru, ia até Corumbá e cruzava todo o Pantanal. Foi uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida, justamente por ver aquela beleza do Pantanal, que hoje está aí na televisão todo dia, através de uma janela de trem, né? Então, eu fico imaginando fazer isso na Índia. Então, a gente vai chegar em Agra, vai conhecer o Taj Mahal, vai conhecer o Forte Agra, e aí eu vou começar a entrar também nos detalhes arquitetônicos, não no sentido da arquitetura em si, porque isso o nosso guia indiano vai falar muito bem, mas eu vou entrar nos detalhes das pedras que construíram essas construções, sabe? O que é essa pedra branca? Primeiro eu estou falando pedra, mas é rocha, né? Que nenhum geólogo me ouça. O Plínio está rindo aí. Mas, então, as rochas, o que foi isso? O que é aquela rocha vermelha naquela construção lá no fundo? O que é essa mais esbranquiçada, onde o rapaz está sentado? O que é aquela branca lá em cima, na abóbada, né, do templo? Enfim, eu quero explicar isso para vocês do ponto de vista geológico, de onde veio, né? Por que existe tanto essa opulência de
de mármores e granitos maravilhosos na Índia, no Oriente Médio, no norte da África, ali no Egito. Quem já foi para o Egito sabe do que eu estou falando, né? Assim, é um universo de tipos de rocha que são fantásticos. E no momento que a gente entende isso, no momento que a gente vai, por exemplo, quem já foi para Petra, na Jordânia, e andou naqueles desfiladeiros até chegar naqueles palácios, né, naquelas construções encravadas na rocha, é um caminhar dentro da terra, né? E quando a gente entende como que aquilo se formou, por que é daquele jeito, por que tem tanto mármore e granito na Índia, por exemplo, a gente começa a enxergar essas construções de uma outra forma, né? A gente consegue ver uma montanha de uma outra forma, né? E aí a gente vai buscar outras formas de ver o mesmo lugar. Eu acho que a maravilha a beleza da fotografia está justamente nesse explorar, né? E já me perguntaram isso. Você já foi tantas vezes para a Amazônia? Eu já perdi a conta. Eu vou para a Amazônia há 27 anos, né? Eu já perdi a conta das vezes que eu vou para lá, que eu fui. Você não cansa? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque toda vez que eu vou, eu estou diferente, de alguma forma. E eu enxergo o mesmo lugar de uma forma diferente. Então, aquela floresta é diferente para aquele meu momento, né? Isso não é metafórico, é fato, né? Quantas vezes o Plínio está aí para que não me deixe mentir, o Emílio, Lúcia, eu tenho certeza disso. Quantas vezes já foram para o Irã e quantas vezes o Irã se transforma de uma maneira nova para eles, né? Lúcia, a mesma coisa em todas as viagens que ela faz, Serra da Capivara e coisa e tal. Enfim, é isso que eu quero trazer para vocês, além dessa beleza plástica que a gente pode colocar numa fotografia, eu quero que vocês voltem dessa viagem e comecem a olhar com essa curiosidade. Eu sou um cara curioso por natureza, sou mesmo, assim, eu sempre... Por isso que eu não canso de viajar, porque eu sempre tenho certeza que eu vou aprender uma coisa nova, né? E aí a gente consegue enxergar por uma outra perspectiva, a gente começa a olhar detalhes, aí a gente olha aquele gavião que tem centenas de gaviões voando em cima do Taj Mahal, e a gente começa a entender, do ponto de vista ecológico, por que tem tanto gavião lá, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, né? E aí a gente começa a se aprofundar em detalhes, a gente começa a entender e fazer parte daquele lugar, começa a se conectar naquele lugar, né? Aí a gente vai para esse Forte Agra, vai entender qual que é o significado desse vale entre essa construção e o Taj Mahal lá no fundo, qual o significado do ambiente natural entre essas duas construções. A gente começa a ver mais do que simplesmente um templo, né? E assim vai, e isso a gente vai ver tudo em Agra, né? Vai começar a brincar do ponto de vista fotográfico em detalhes, em não simplesmente ir lá e convencionar de bater uma foto e sair andando, mas vamos apurar esse olhar, vamos olhar com carinho. Eu acho que quando a gente olha com carinho na viagem que a gente está fazendo, a gente enxerga cenas como essa, de estar atento ao que está ao nosso redor. A vida gira ao nosso redor, independente da nossa existência ali. Então, quando a gente anda e transita e se conecta, a gente enxerga as coisas, né? A gente começa a ver além de olhar, né? E essa frase é aquilo que eu falei um pouco. Eu acho que, de alguma forma, quando a gente enxerga a beleza dessas arquiteturas, a gente se torna cúmplice de quem construiu aquilo, porque viu beleza naquilo que ele construiu, né? Eu acho que essa brincadeira é interessante. E aí, agora estou entrando na parte do porquê a Terra. Porque se eu mostro essa foto para vocês, a não ser que vocês conheçam muito bem a Índia, talvez vocês falem, não, isso é Índia, mas de outra forma eu podia dizer que é qualquer outro lugar. Porque eu fui para Papua Nova Guiné e as casinhas são assim, né? E eu fotografei
eu consegui fazer essa foto que me chamou a atenção porque eu estava num ônibus na Índia, né? De outra forma, se eu estivesse voando de uma cidade para outra, eu não teria visto isso. Não teria desconstruído, falar, nossa, uma casinha igual ao que eu vi lá na Oceania, olha que louco, como as coisas no fundo estão interligadas, né? E aí a gente consegue, andando, caminhando, a gente consegue olhar um templo desse em cima de uma rocha dessa e entender, começa a entender por que está ali, por que aquele forte foi construído e erigido em cima desse tipo de rocha. E que, no fundo, essa rocha que contribuiu para a construção dali, saiu dali, saiu desse lajedo, essas rochas, né? E assim mesmo, assim, a gente olha de um templo lindo, maravilhoso, mas ali do meu lado esquerdo, ali, você tem uma pedreira, né? Essa coisa de onde tiravam as rochas. A gente vai para o Egito, a gente vê muito isso, né? E assim por diante, diversos lugares em que tem a pedreira perto, né? Quem já foi para a Ilha da Páscoa certamente visitou os lugares de onde tiraram os moais, que era uma pedreira. E aí a gente consegue entender a dinâmica do mundo, tanto do ponto de vista natural, que norteou essas grandes obras, né? E aí, quando a gente estiver agora saindo de Agra para Jaipur, no meio do caminho, a gente vai parar nessa cidade que chama Abaneri, onde tem esses poços, vamos dizer assim, com milhares de escadas, que é uma coisa típica da Índia, né? Eu li recentemente que é uma coisa típica da Índia, que era justamente para acessar as águas mais profundas, né? Para eles sempre terem uma água fresca perto deles, assim. E é uma coisa antiquíssima, né? Então, agora você imagina arquitetonicamente construir um negócio desse, né? E aí, em Jaipur, a gente vai também visitar vários templos. Um deles é esse templo Galtaji, que foi construído para proteger uma espécie de macaco que tem lá, então você anda nesse lugar com um monte de macaco ao seu redor. Só que aí eu quero chamar atenção para uma outra característica dessa foto. A gente está começando a se adentrar num país e numa região montanhosa. A gente vai começar a entender essas montanhas, essas cordilheiras que a gente vai visitar, né? E isso eu vou explicar. Por que a gente sai de uma área plana e, de repente, começa a ter cordilheiras, vales encravados, templos encravados. Esse templo que eu acabei de mostrar dos macacos é encravado num vale, né? Por que isso? Por que tem aquele vale? Vocês nunca se perguntaram, assim, a gente vê o Corcovado, vê o Cristo Redentor, o que significa aquela baía de Guanabara com aquelas pedras enormes? Né? Para quem mora em São Paulo, o que significa a Paulista lá em cima e o Vale do Anhangabaú lá embaixo, que sempre inundou e sempre vai inundar nas grandes enchentes? Tem uma razão natural. E quando a gente entende a natureza, a gente consegue se adaptar melhor a ela, a gente se torna amigo dela, né? Porque eu acho que o grande problema do ser humano é querer enjaular a natureza. Eu vou construir isso daqui vai segurar. Não segura, né? Então, bom, esse é um outro templo que a gente vai, em Jaipur, né? E de Jaipur, a gente vai para esse lugar que é o Ranthambore, que é um parque nacional que tem esse bicho maravilhoso, e que é o tigre de Bengala. E essa região, durante muito tempo, foi usada pelos marajás, que caçavam esse bicho, e hoje ele está super protegido nessa área, graças a Deus, graças a ele, né? Pelo bem dessa espécie, que é maravilhoso, e a gente vai conseguir fazer um safari dessa forma nesse parque, né? Vai ficar ali, e além disso vai entender a dinâmica, tem templos ali perto, mas eu quero explicar agora, do ponto de vista ecológico, né, o significado de uma espécie como essa, por que tem essa floresta exuberante bem no miolo dessa região da Índia,
né? E aí a gente entra de novo nessa coisa da natureza. Então, vocês estão vendo que a gente tentou fazer um roteiro em que mesclasse tudo, mesclasse natureza, vida selvagem, muita arquitetura, e isso propicia, além dessa parte de uma explicação geológica e biológica, propicia os diferentes tipos de temas para fotografia, né? E aí, no meio do caminho de Rantabore para a próxima cidade, a gente vai parar nessa cidadezinha que chama Bundi, para ver esse forte Taragar, né? E aí, novamente, eu chamo atenção para essas cordilheiras gigantes que tem, que eu vou explicar novamente, e vou explicar também essa outra... novamente, vocês estão vendo, de novo, uma construção erigida em cima de um ambiente mais alto, né? Que era muito comum para os fortes, né? Para as fortalezas de proteção, né? E eu quero explicar por que tem isso, né? Por que aquele forte, esse forte, né, que é entre Kota e Udaipur, a gente passou por Rantabore em direção a Kota, parou naquela outra cidade, e entre Kota e Udaipur a gente vai conhecer esse forte Chittogar, que eu acho que não sei se é assim que pronuncia, e isso é uma imagem, eu adoro mapa, já falei lá na frente, lá atrás, o significado, vocês podem ver a razão dele estar num lugar, eu vou explicar isso, não dá para ver muito nessa imagem, mas essa imagem em perspectiva é uma colina plana mais elevada em relação a esse rio verde que tem no mapa, né? Historicamente tem uma importância muito grande, tem um significado, um motivo desse forte estar ali, e que a gente vai aprender lá, e eu vou trazer todo esse embasamento geológico e de história natural mesmo, para a gente entender a dinâmica. Porque aí, quando a gente estiver lá em cima daquele forte e vai ver aquele vale do rio, lá embaixo a gente vai entender o porquê, como se formou aquilo, né? Como se formou esse ambiente. E aí, no caminho, a gente vai também, continuando viajando por terra, a gente vai parar esse Udaipur, né, esse Ranakpur, em Udaipur, que é um templo jainista. Aí vem toda a explicação histórica, cultural, religiosa, né, que a gente vai ter ao longo da viagem. E depois, já em Udaipur, que também tem muitos templos, e esse Palácio da Cidade é um deles, que a gente vai poder visitar e, novamente, vai poder entender essa dinâmica dos templos, da água, das montanhas, né? Do porquê que eles faziam dessa forma, porque a Índia ela não é um país tropical, né? Ela é um país mais árido, então eles tinham que, de alguma forma, se beneficiar de onde tinha água, né? Nessas grandes construções, eles tinham que estar perto, né? Não tinha essa fartura que a gente tem, né? Enfim, e dentro de toda essa viagem, que a Thalita pode depois explicar do ponto de vista, né, quantos dias, essa parte mais estrutural da viagem, né, da construção da viagem, eu quero trazer isso, que a gente comece a olhar, aí é o meu olhar como fotógrafo, essas construções mais simples, em que é pedra sobre pedra, né, esses grandes palácios, né, e que, no fundo, a beleza é a mesma. Eu acho que é isso. Quando a gente olha sem filtro, tudo se torna belo. Eu acho que o grande drama da gente, do ser humano, é quando a gente coloca filtro. Porque é, assim, né, um filtro metafórico no nosso olhar, porque aí a gente começa a ser tendencioso em diversas situações. Uma viagem não pode ser tendenciosa. Uma viagem a gente tem que ir que nem uma criança, em que tudo é bom, tudo é legal, tudo instiga a nossa curiosidade, né? Então, eu quero que a gente veja que construções simples, casarios perto na beira da estrada,
casebres, né, templos, da mesma forma. E a gente ouse olhar esses mesmos lugares de uma outra forma, né? Por que só olhar para o Taj Mahal daquela forma? Vamos olhar para a água, vamos olhar para o Taj Mahal refletido na água, na frente dele, né? Vamos entrar no mausoléu da grande princesa e simplesmente pegar e olhar para o detalhe daquele lustre, né? Vamos limpar o nosso olhar, né? Vamos olhar uma cena dessa, que para mim é uma das fotos que mais me emociona, para mim é uma das fotos que eu mais gosto que eu já fiz na minha vida, por essa menina, eu vou contar rapidinho para a gente acabar logo. Essa menina estava correndo, eu lembro direitinho, isso é na frente do Taj Mahal, eu estava andando meio sozinho, tinha uma horda de pessoas vindo de indianos andando ali, de repente eu vi ela longe, na mão, segurando a mão do pai. De repente ela se soltou e saiu correndo, assim, com uma alegria, sabe aquela alegria de criança, assim, estou enganando os meus pais, estou fugindo deles. Aí ela veio, passou, eu vi ela correndo na minha direção, eu simplesmente parei e segurei a câmera. Ela parou na minha frente e virou desse jeito para saber onde que estava a segurança do pai, né? Eu acho que isso que é lindo, essa espontaneidade. Eu acho que quando a gente olha sem filtro, quando a gente simplesmente admira e se conecta com o lugar, a gente tem oportunidades como essa, né? Esse pezinho dela, viradinho, falando, sabe? Ah, estou independente, até o momento que viu que estava muito longe do pai e virou, e ficou parada ali, esperando ele chegar. Então, eu quero que vocês tenham a oportunidade de vivenciar situações como essa e, ao mesmo tempo, olhar para uma cena dessa e saber o que significa essa rocha vermelha e o que significa aquela rocha branca lá no fundo, né? Porque aí toma uma outra perspectiva, é muito bonito isso. Eu sim, sou suspeito para falar do que eu gosto de fazer, né? Então, voltando, eu quero que a gente se dê o direito de olhar, sabe? Se dê o direito de admirar e prestar atenção nas cenas, e para quem gosta de fotografia, esperar o momento certo para fotografar, né? E que a gente possa brincar com o nosso olhar, porque eu acho que as fotos que a gente gosta são as fotos em que a gente, de alguma forma, se conecta, né? E essa foto em Jodhpur, nessa grande cidade azul famosa, eu ficava, a minha brincadeira nesse dia em que eu estava andando por ali, era ficar garimpando as pessoas nas lajes, até que eu vi aquela moça de vermelho e tirei a foto. Para mim era fantástico, era tipo, onde está o óleo, assim, sabe? Ficar achando, e vi uma pessoa andando, sumia porque ia, né, secar uma roupa, pendurar uma roupa, alguma coisa assim. Isso é lindo, isso é lindo. E aí a gente consegue voltar para uma Índia que já não é mais aquela Índia que a gente tinha na mente e começa a ver esse caos urbano de uma maneira interessante, onde tem estética, onde demonstra uma cultura moderna, né? E ao mesmo tempo muito antiga, né? E eu acho que isso é o fascinante, a gente enxergar além do que está diante dos nossos olhos, né? E aí a gente tem chances, oportunidades como essa, né? Eu depois que eu fiz essa foto, Guilherme, que é quem conhece, quem já viajou com a Latitudes, conhece bem o Guilherme, ele trabalha há muitos anos, né? Um grande explorador do mundo. Para ele, essa foto é a melhor representação da Índia. Interessante o olhar dos outros. Eu adoro essa foto, sempre gostei. E quando ele me falou isso, tomou uma outra perspectiva para mim, né? Então, a gente consegue olhar isso além dos nossos pré-conceitos. A gente tem que construir novos conceitos, né? Então, a gente vai novamente eu quero dar
quero participar com vocês disso, andar em templos, né, ver a suntuosidade dos grandes palácios, a história dos marajás, dos príncipes e coisa e tal, mas, ao mesmo tempo, andar no jardim e ver uma cena dessa. Essa foto, esse esquilinho estava no jardim daquele palácio, que é um dos palácios mais famosos da Índia, né? E como que a gente faz isso? Apurando o nosso olhar, sendo curioso, né? E, da mesma forma, vendo o mundo com uma outra perspectiva, né? Olhando o primeiro pavão de uma outra forma, né? E é isso. São olhares diferentes sobre o mesmo tema, né? Enfim, acho que acabou. Isso. E aí eu termino com essa frase, que aí, quando vocês viajarem comigo, quem já viajou sabe que eu acredito muito nisso, que a fotografia é só o reflexo de tudo que a gente constrói na vida, vindo de diversas vivências que a gente teve, né? É isso, vamos abrir para as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, Thalita, deixa eu já fechar aqui. Vamos, muito bem. Muito obrigada, Adriano, pelo seu olhar. Acho que, acima de tudo, né, esse olhar realmente mais poético. E eu achei bem interessante o que você disse, que algumas pessoas voltam da Índia um pouco horrorizadas, né? Porque é o olhar, justamente. A gente pode sempre escolher de que forma que a gente vai filtrar aquela mesma realidade, e a gente percebe que cada um vai ter uma percepção diferente. Eu também já estive algumas vezes na Índia, e nos grupos, né, onde eu estava inserida, eu percebia muito nitidamente isso, que as pessoas que fluíam melhor, que entendiam, que acabavam se envolvendo com aquele caos tão organizado, desfrutavam muito mais da viagem, né? Conseguiam perceber as nuances, né? Os sorrisos, as sutilezas, né? Que a Índia traz, que é esse outro universo, né? Eu não digo, para mim não é nem outro país, é como se fosse um outro planeta, e a gente entra ali como extraterrestres, que nós somos os extraterrestres ali, né? E felizmente a Índia, claro, hoje em dia, felizmente mesmo, eles têm progredido muito. Então, o que a gente viu em alguns anos atrás, a cada ano, né, que a gente volta lá, a gente percebe, felizmente, uma evolução. Sim. Num aspecto mais de infraestrutura, né, que eu digo, de estradas, de saneamento, falta muito, claro, especialmente quando a gente vai entrando mais para dentro da Índia, mas tem coisas que não há infraestrutura e progresso que vão tirar, né, que acho que essa magia, esse encantamento que a gente experimenta lá, né. Então... eu acredito muito nisso, porque nada, assim, e depois, para quem se interessar, vai ver o roteiro e tem, né, no site da Latitudes, tem a descrição da parte logística, da parte hoteleira, e eu acho que o mais interessante é isso, é a gente experimentar momentos muito marcantes ao longo do dia e poder chegar à noite e descansar num hotel legal, porque são hotéis muito bons, comer uma comida diferente da nossa, né? E assim, foi construído esse roteiro mesmo, foi construído assim com muito cuidado, justamente para a gente poder usufruir beneficamente do país sem passar perrengue. Vamos usar essa palavra que eu gosto de falar, que é o perrengue, né? Sim. Precisa, né? Eu acho assim, as viagens onde eu mais aprendi foram as viagens em que me tirou da zona de conforto. Obviamente, eu gosto de conforto, lógico, todo mundo gosta de conforto, e é muito importante isso, justamente para poder continuar se beneficiando das novidades e continuar instigando a própria curiosidade, né? No momento em que, se você passa
algumas horas dentro de um ônibus, por exemplo, numa estrada, vendo coisas novas e cansa, tem a oportunidade de retomar as energias durante uma noite boa de sono, num hotel bom, para no dia seguinte buscar. Porque tudo, no final das contas, tanto a parte boa quanto a parte não boa da vida, elas têm o mesmo peso e o mesmo tempo de acontecer. No fundo é isso. Ninguém vive sempre a mil maravilhas e ninguém vive sempre na parte não boa. Né? Eu nem gosto de usar a palavra ruim ou negativa, não, a parte não boa. Porque tudo tem o seu tempo de acontecer, eu acredito muito nisso. Né? Então, assim, para quem me conhece sabe disso, para quem não me conhece, eu consigo ficar num hotel 10 estrelas e consigo ficar acampado no meio do mato com muita naturalidade e com muita tranquilidade, porque eu sei que tudo passa. Né? Se eu estou num momento muito bom, eu vou usufruir o máximo possível, porque eu sei que vai passar aquele momento muito bom, e vice-versa. Né? Então, vamos lá. Estou falando demais, fala aí. Não, não tá não, imagina, tá perfeito. O Plínio está só rindo ali de mim, que eu tô vendo. Eu deixei aqui só para vocês terem uma ideia assim do período da viagem, né? Então a gente sai de São Paulo no dia 9 de outubro, embarcamos num voo para Dubai, e de Dubai a gente já faz a conexão para Delhi, permanecendo em Delhi por 2 noites. Depois seguimos para Agra, onde a gente tem como na estrela principal, com certeza, é o Taj Mahal, mas tem muitas outras coisas que a gente vai vendo, não só, assim, o Taj, ele é o grande monumento, mas tem toda uma história que acontece no entorno, Sim. Na viagem para Agra, é o tempo inteiro, né? Para onde a gente olha, a gente vê algo que nos chama atenção, que tem a sua poesia, que tem a sua beleza. Depois a gente segue para Jaipur, já entramos aqui então no Rajastão, tá? O Rajastão, ele é um dos lugares onde traz mais desse imaginário de Índia, Eu fiquei Adriana hoje. Das cores, dos elefantes, das mulheres, né? Usando seus sares muito coloridos. Então a gente já entra aqui nesse estado desértico, onde a gente vai ter passar a maior parte da nossa viagem, e aí vamos seguindo, né, para Ranthambore, depois para Kota, Udaipur, que é onde a gente fecha, então, a parte do Rajastão, voltamos para Delhi, e de Delhi embarcamos para Dubai e São Paulo, no dia 21 de outubro, tá? E para vocês terem acesso ao roteiro detalhado, no chat, tem um link que a Ana Lu colocou, vou pedir a Ana Lu para você colocar de novo, por favor, que vai jogar vocês direto para a nossa página no site, perdão, para o nosso site na página da viagem, e vocês podem também entrar em contato conosco, se vocês já têm uma consultora que costumam falar, podem pedir informações para ela, ou nos ligar aqui na agência, ou mandar um e-mail para o latitudes@latitudes, repetindo, latitudes@latitudes.com.br, e vocês vão receber, então, um atendimento com mais informações e mais detalhes, tá bom? Eu não vou passar o roteiro inteiro, porque o Adriano já fez isso, mas os detalhes das visitas, os sites dos hotéis e tudo mais, vocês vão encontrar, então, na programação detalhada, tá bem? Ali tem, na programação, tem toda a explicação daqueles templos que eu citei, algumas fotos só que eu mostrei, de alguns deles só, né? Mas são muitos templos e palácios que a gente vai visitar em algumas cidades, né? Então, eu só citei ali, peguei um ou outro que eu encontrava uma foto mais didática ali na internet dos lugares, né? As fotos de Agra, as fotos da arquitetura, né? São minhas, mas as que não são, eu peguei as mais representativas de alguns templos só. A gente vai ver muito, e tem bem, está bem descrito no que a gente vai aprender durante essa viagem, está bem descrito no roteiro, tá? Muito bem, a sua foto preferida aqui de novo. Ó, tá vendo? Sabe que eu adoro essa foto, ela é muito índia, assim, sabe? E Ela dá é para muito ver a Índia, melhoras, a Índia que eu vi. dela.
né? A Índia que eu enxerguei, não a Índia que é a mídia mais simplificada gosta de mostrar, né? A gente tem que desconstruir o nosso olhar. Quando a gente desconstrói o nosso olhar, a gente se conecta com o lugar. Eu acho que isso é muito importante. Muito bem, gente. Agora eu vou abrir Isso. para vocês fazerem perguntas. Eu vou só dar uma olhadinha aqui no chat, Adriano, porque eu estou vendo que tem algum movimento. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui diretamente. Ou a Helena Sintra pergunta que parte vai ser de trem. É de Delhi para Agra. É o primeiro trecho. Quer ver? Deixa eu... Exatamente, de Delhi para Agra, que é no quarto dia. Que são, eu acho que no roteiro tem uma coisa de 2, 3 horas de viagem, não é? É pouco. Na viagem, isso é É curta. curta, é uma viagem curta, mas é muito interessante, assim, pelo que eu vi e a descrição de pessoas que já fizeram esse trecho, é muito legal, porque é uma experiência única, você pegar um trem na Índia e desconstruir justamente esse imaginário que a gente tem sobre um trem na Índia, né? Porque tem conforto, tem uma estrutura para a gente usar, né? E poder experimentar, não é uma viagem de 12 horas, é 2 horas de viagem, né? 2 horas e pouco, então a gente vai poder ter essa sensaçãozinha ali. Então é esse trecho, de Delhi para Agra, tá, Helena? Muito bem. Esse trecho é 1 hora e pouco de viagem, porque por terra dá umas 3 horas, mais ou menos. Uhum. Então, realmente é muito peculiar, porque andar de trem na Índia é uma outra história, né? É uma história à parte, na verdade. A Índia tem a maior malha ferroviária do mundo, né? Em extensão. Então, legado aí do período de colonização inglesa, especialmente. Então, é curioso, é interessante. Eles usam muito trem. A gente tem a oportunidade de fazer um pedacinho, é muito bacana, assim. Uma experiência bem legal. Deixa eu ver Ó, o que gente mais. falando que para Agra de trem, ó. Muito bom, muito bom. Fui para Udaipur para Agra de trem, a Maria Aparecida falou. Então, A perfeito. Lúcia também falou, essa viagem de trem é ótima. Legal. Pronto. Gente, abram os microfones para perguntas, Quem fiquem tiver super à dúvida. vontade. Aproveitem que o Adriano está aqui, disponível para a gente. Depois só no aeroporto. Só Não, lá, brincadeira. né? Desculpa, é uma brincadeira, mas eu tô querendo, quero me colocar à disposição para quem for, quem quiser ir, quem tiver interesse em fotografia, quiser dicas, a Thalita pode passar o meu contato direto, não tem problema, manda mensagem, né? Eu sempre faço isso em viagens. Eu quero comprar uma câmera, gosto de fotografia, não sei qual comprar, né? Hoje em dia se tem tantas opções e pode ir só com celular, pode, sabe? Eu estou sempre à disposição, principalmente nessa parte da pré-viagem em relação à fotografia. O que vocês precisarem, pode perguntar mesmo, de coração, eu falo com muito prazer. Eu vou colocar o link da viagem, eu vi que vocês estão pedindo, vou colocar novamente. Perguntas, gente, Eu queria saber um pouco sobre a comida, porque nem todo mundo, eu acho que às vezes pode comer as coisas muito diferentes. Então, eu queria ter uma noção disso. Desculpa, Silvana, eu vou te falar da experiência que eu tive nos lugares onde eu fiquei, que foi Agra e Jodhpur, né? A gente tem uma estrutura logística que permite que a gente tenha acesso a uma alimentação mais ocidentalizada, vamos dizer assim, sabe? Não tão aquela coisa típica da comida indiana, né? Obviamente, a gente não vai conseguir escapar
de uma comida temperada, com especiarias e coisa e tal, mas a gente tem acesso e tem condições de comer comidas que são mais preparadas, assim, vamos pensar assim, para o nosso paladar, né? Óbvio, quem quer vai atrás da comida típica, assim, né? Mas a gente tem condições disso justamente porque a gente fica em hotéis que nos dão essa alternativa, né? Hotel até não me preocupa muito, o problema é durante a viagem. Então, mas como as viagens, os trajetos são curtos, assim, não são. A gente pega essa viagem de trem de 1h30, por exemplo, né? Então a gente vai para uma outra cidade e vai ter acesso, né? A gente não vai estar em nenhum momento numa cidade sem nenhuma estrutura, né? Que só tem aquele ponto final. A gente tem diversidade, né? E cada vez mais os restaurantes eles estão muito preparados para isso, né? E é possível sempre no próprio cardápio a gente ver lá o nível de pimenta, várias pimentinhas, uma pimentinha, tem uma pimenta, mas ainda assim tem que tomar cuidado, porque muitos dos alimentos, a grande maioria, eles estão pré-preparados e eles vão finalizar o preparo ali na hora, né? Então, mesmo assim, a gente ainda reforça, tipo, sem pimenta, é de verdade que eu não quero. A régua de pimenta deles é diferente da nossa. É bem diferente, é muito. Silvana, eu já fui para a Índia com a Latitudes, dá para se virar bem, assim, você volta então... não querendo ouvir a palavra pimenta nunca mais na sua vida, mas passa, entendeu? Vai, assim... porque a minha experiência mexicana não foi muito feliz. Então... E nos dias que a gente tem, por exemplo, deslocamentos que vão ser mais longos e vocês vão saber com antecedência, também é possível comprar na cidade anterior um snack, alguma coisa assim, né? Em uma loja de meio de conveniência e comprar coisas que vocês tenham para garantir caso no trajeto, nas paradas, não tenha nada mais neutro. Então, dá para se virar super bem, tá? Fica tranquila. Esse tipo de experiência a gente não precisa ter, né? Mais radicais. E aí tem uma série de cuidados que a gente também vai sempre mandar para vocês, né? Cuidados com a água. Água, gelo, salada crua. Crus, exato. A gente orienta bem, assim, para vocês estarem bem cuidados lá nesse sentido também. Adriano, uma pergunta. Diga. Olhando assim o roteiro resumido que vocês colocaram agora aqui, você vê que você tem 9 dias, acaba tendo 9 dias de viagem, né? Porque o primeiro dia, quase os 2 primeiros dias são trajeto, né? Está chegando em Dubai, indo para Delhi. Na prática, dá quase 9 dias de viagem. Eu não tenho experiência com nenhum, não fiz nenhuma viagem ainda com a Latitudes, mas 9 dias, assim, eu não sei como é que funciona isso, né? Quando se faz um roteiro desse para menos dias ou mais dias. Eu não sei, deve ter a parte financeira, tem toda a experiência da Latitudes para não colocar mais dias ou menos dias, mas, em suma, 9 dias para a pessoa ir até a Índia, vai ser legal, vai ser razoável? Eu acho que sim, sabe? Eu conversei muito aqui, né? Quando a gente estava construindo, eu conversei muito com a equipe da Latitudes, que conhece muito bem a Índia, inclusive. Há anos, assim, quando eu conheci a Latitudes, o primeiro lugar que a gente construiu um roteiro foi a Índia, por incrível que pareça. Depois eu fiz outras viagens e coisa e tal, né? Mas foi a Índia e agora a gente conseguiu chegar numa receita em que pudesse trazer esse conhecimento, que é o meu especificamente sobre natureza, num período em que não seja tão longo, né, para não ser cansativo, e, ao mesmo tempo, nos dê a sensação
de que a gente conheceu uma Índia nova, uma Índia diferente, né? Porque, se você for ver, os dois únicos lugares que são mais convencionais para o turismo como um todo é Delhi e Agra, que é onde tem o Taj Mahal, que é o grande carro-chefe do turismo, que quase todo mundo, quando, sabe, vai para a Índia tem que conhecer o Taj Mahal, sabe, uma coisa assim. E a gente colocou isso, obviamente, para quem já conheceu, nunca é demais voltar, e para quem não conheceu, vai ter oportunidade de conhecer nessa viagem. Então, foi uma construção de um roteiro em que deu lugares mais convencionais e lugares totalmente inusitados numa temática inusitada. Sim. Eu acredito que se a gente estendesse mais, já que a gente vai para a Índia, vamos ficar 15 dias... Sim. Para esse tipo de tema, para essa construção terrestre, coisa e tal, ficaria muito cansativo. E se a gente agregasse outros lugares em que envolvesse parte aérea, aí você tem uma construção mais complicada e mais onerosa. Vamos pensar assim. Aqui, né? Eu queria também mostrar, Adriano, porque já que eu não entrei no roteiro detalhado... O Roberto tem razão, olhando ali são 9, mas na verdade no dia que a gente chega em Delhi, a gente já tem passeios previstos, tá? No segundo dia a gente vai para aquele... Então a gente já ganha aqui alguma coisa de passeio, né? E na parte da tarde a gente vai visitar, né, Qutub Minar, e com certeza no caminho, como eu disse, sempre tem alguma coisa a mais para ver. Não se resume a um templo, né? Tem todo um entorno e outros lugares que a gente acaba contemplando também. E no finalzinho, a gente também, o dia que nós saímos de Udaipur, nós temos visitas na parte da manhã, tá certo? Então, uma manhã preenchida de passeios. E aí nós pegamos um voo para Delhi, que vai partir às 15h20, e aí depois a gente tem o voo internacional. Então, um pedacinho do dia de chegada e de saída a gente acaba aproveitando, né? E complementando, a Índia é um lugar para, com certeza, voltar-se outras vezes, né? Porque tem diferentes regiões que a gente pode conhecer em pelo menos 3, 4 viagens à Índia, para poder contemplar tudo, né? Então, tem tudo isso que o Adriano falou, né? O tempo, a viagem pode acabar se estendendo demais, e aí nem todos conseguem, às vezes, em outubro, estar tanto tempo fora, mas eu acho que aqui a gente está vendo, vai ter uma ótima amostra do Rajastão, que é um dos lugares que a gente sempre recomenda para ser, assim, o primeiro, né? Para conhecer a Índia, e aí... Com certeza, quem gostar vai voltar para conhecer o sul, para conhecer a parte mais norte também da Índia. Então, tem muita coisa para ver em próximas idas até lá. Mas que se a gente adicionasse aqui, o roteiro ia ficar muito longo. Roberto, principalmente um roteiro em que a gente está propondo uma forma diferente de viajar na Índia, que é por terra. Se a gente estende muito isso, começa a ficar mais cansativo mesmo, né? Eu acho que é a conta mágica, vamos dizer assim, esse tempo, né? Mas obrigada pela pergunta. Foi muito pertinente muito rico, mesmo. Foi muito pertinente. Para quem nunca foi na Índia, com certeza pensou dessa... Você já foi para a Índia, Roberto? Eu já fui, cheguei até Rishikesh, né? Que é a cidade da origem do yoga, né? Da yoga, né? Sim, sim. Então, mas em suma, eu achei muito legal a sua proposta de fazer algo terrestre, não é? E para conhecer a topografia, a geografia, a geologia, eu achei super diferente, muito válida. É outro enfoque, é outra visão, não é ficar indo pulando cidade em cidade, que nem um maluco, talvez, né? E aquelas viagens meio bem turísticas, são válidas, óbvio, né? Mas eu achei muito bacana a proposta e talvez fique mais cansativo, como você falou. Eu sou suspeito para falar sobre a coisa que eu dediquei minha vida para estudar, mas, por exemplo, o Plínio, que é um grande historiador que está aqui, conhecedor maior da história persa, eu fui com ele para o Irã,
E quando a gente ficou andando ali, eu fiquei fascinado. Eu não sabia se eu ficava fascinado pelas construções ou se fascinado pela rocha que foi a causadora daquelas construções. E quando eu ficava conversando com ele, que também é um adorador da parte da geologia, a gente consegue enxergar com uma outra ótica. É muito interessante isso. Olhar para um vale e saber, foi daquele vale que veio aquela rocha. Aí você começa a crescer novas perguntas. Como é que eles trouxeram de lá para cá? Sabe, como é que eles cortaram um mármore? Sabe, toda vez que eu entro, assim, que eu vejo uma obra de Michelangelo e que eu sei geologicamente o que significa um mármore, quando eu vejo um Davi, uma Pietà, eu falo, meu Deus, como é que esse cara fez isso? Né? Como que ele chegou nesse nível de harmonia numa rocha? Né? Então, eu acho que a gente, quando aprende um pouquinho sobre essa parte natural, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma mais holística, assim, né? E até as próprias construções que o homem fez. Né? Então, mas eu sou suspeito. Mas o Plínio está aí, o Emílio que levantou a mão. Fala, Emílio. Isso. O Plínio. Gente, eu queria fazer um comentário aqui, agregar esse componente aí que o Adriano sugeriu, né? Que é atrelar a história ao passado geológico. E aí, partindo da pergunta que você fez, Roberto, que é muito pertinente e tal, a minha sensação, vendo o projeto, é que a gente está vendo um recorte aqui da Índia, né? Como a Thalita falou, há muitas Índias, e é impossível cobrir a Índia numa viagem só, nem duas, nem três, é para ir várias vezes, né? Agora, por que essa proposta é interessante? Tanto do ponto de vista geológico como histórico, aqui que eu queria chegar, porque esse percurso feito por terra vai revelar, na verdade, esse elemento que foi central dentro da construção do Império Mughal, né? O Império Mughal era uma estrutura de poder islâmica reinando sobre uma população de maioria hindu. Ora, esta região, o Rajastão, é uma região onde não houve muita conversão ao Islã. Houve conversão, mas muito limitada. As estruturas de poder local, os estados locais, continuaram hindus sob administração muçulmana. Então, é um território muito peculiar na construção desse império, na medida em que foi um lugar extremamente eficaz, né? desse entrosamento entre muçulmanos e hindus. Né? Isso do ponto de vista histórico. Agora, eu vou falar do ponto de vista geológico, porque por terra a gente percebe um território muito caracterizado. Aí o Adriano certamente vai ter muito a dizer. É um território com muitas irregularidades, com muitos vales, montanhas, né? Aquelas situações onde o ônibus tem que fazer muitas curvas, né? Para chegar em determinados lugares, zonas com intensa presença florestal de bosques tropicais. Então, tem um aspecto natural aí e geológico que é muito interessante e que tem a ver justamente com essa história muito mais profunda, né? Do subcontinente indiano nessa situação de impacto com o continente eurasiático, que vai dar origem ao Himalaia, etc. Quer dizer, efeitos desse impacto são muito visíveis naquele território, mais do que em outros. Por isso que eu acho que é super importante valorizar essa ideia, né, de fazer este percurso específico dentro da Índia, né, por terra. Eu sempre falei isso e eu continuo falando. Para mim, o que condiciona as grandes migrações humanas né, é a natureza, né? A ausência ou presença de água, são as florestas, são os desertos, né? Se você for estudar a origem mais lá basal do ser humano, dos sapiens e coisa e tal, e começa a entender e vai para a Etiópia, aí você consegue entender as relações, tudo está conectado. Né? Quando eu fui para a Jordânia, eu percebi como tudo está conectado, o que significa o Mar Vermelho do ponto de vista geológico, o Rio Jordão e coisa e tal. Então, quando a gente vê os lugares que a gente vai, mesmo que tenha toda uma estrutura cultural, histórica e humana, quando a gente consegue ver pela ótica, e é o que o Plínio falou, de enxergar por que
a questão do Rajastão, de vales, colinas, montanhas, desfiladeiros, penhascos, labirintos, florestas. Isso condicionou toda a migração daqueles povos e toda a colonização daquela região, né? O povoamento daquela região. Então, e eu acho que é isso que ele falou também. E assim, para mim, mais tempo, eu por mim eu ficava um mês, mas não dá. Porque teria muita coisa para ver, né? Mas é isso. Com certeza. Obrigado, Plínio, pela ajuda aí, foi fantástico. Acho que eu vou te levar a tirar cola. Acho que o Roberto quer fazer mais alguma pergunta. Só mais uma, Adriana, se me permite. De Agra até a última cidade que você vai fazer assim, terrestre, você tem alguma noção de distância, assim, qual é? Tenho, eu posso te falar. Eu não sei, assim, eu cheguei a ver isso porque quando eu estava construindo aquele mapa no Google Earth do trajeto, eu cheguei a ver a distância, mas devia ter guardado essa... O tempo de viagem está no roteiro detalhado. A cada dia a gente coloca, porque a distância em quilômetros, ela nunca vai representar o tempo de viagem, por causa de trânsito, porque a velocidade média é muito baixa, né? Especialmente quando a gente atravessa algumas cidades ou povoados, aí diminui muito a velocidade. Muitas vezes tem pistas que são únicas, né? Uma para ir, outra para voltar, e aí de novo vem assim um monte de caminhão e moto e elefante e por aí vai, né? Você já foi para a Índia, você conhece. Então a gente deixa o tempo de viagem, não a... Porque a gente fez um trajeto também, por exemplo, quando a gente chega em Kota, que seria só um ponto de dormida, né, de hotel, para descansar, eu vi que do pertinho, numa outra cidadezinha, tem um templo, um forte maravilhoso, então deu para chegar aí e voltar, sabe? A gente vai fazer umas coisinhas assim, né? Então, eu não sei, a soma total de distância, não sei, mas isso é fácil de descobrir. Vamos lá que a gente vê junto isso. Pronto. Ótima ideia, Adriano. Roberto, já tem uma missão aí. Adicional, além de ir para a Índia. Eu levo o GPS e a gente vai marcando dia a dia. Mais um estímulo. Muito bem, gente. Bom, acho que a gente já vai se aproximando aqui do final. Se alguém tiver alguma pergunta aí última para fazer, fiquem à vontade para abrir o microfone. Senão a gente vai encerrando já nosso chá. Bom, enquanto ninguém tem pergunta, queria agradecer a paciência, espero que vocês tenham gostado e se empolgado comigo, porque eu sou, de verdade, eu fiquei muito empolgado com esse roteiro. Pelo que esses lugares podem proporcionar para nossa curiosidade, nosso aprendizado, né? Isso... agradeço aí a presença, né, marcante aí de pessoas que eu já viajei, Plínio, e muita gente. Sila, oi Sila, tudo bem, Sila? Que bom, muita mais gente conhecida aí. Beleza. Rosa, bom, agradeço bastante pela presença, não sei se... Quem tiver perguntas aí agora do ponto de vista da estrutura da viagem, a Thalita vai estar presente lá, a equipe da Latitudes, né? Quem quiser entrar em contato comigo, com o maior prazer. Se eu não responder, porque eu vou estar provavelmente no anonimato da Amazônia, mas aí eu respondo quando tiver conexão de novo. Eu ainda tenho o privilégio de ir para lugares em que o celular não pega. Por incrível que pareça, é maravilhoso essa sensação. Eu acho que a Cláudia quer fazer alguma pergunta. Cláudia, pode falar, por favor. Oi, Adriana, tudo bom? Oi, Cláudia, minha companheira de Pantanal, viajou com a gente para Pantanal. Tudo bem? Nossa, estava muito bom, hein? Bom, né? Vamos para a Índia agora ver tigre. Você já viu onça lá comigo? Vamos ver tigre agora. É isso que eu ia perguntar, porque safari na Índia é uma coisa que não é, né, diferente. Eu queria saber qual que é a probabilidade da gente ver o tigre de Bengala, né, que chama. Então, a probabilidade, eu diria assim,
eu falei muito isso lá no Pantanal, de que a gente, graças a Deus, não tem controle sobre a natureza, muito menos sobre os bichos. Mas, por ser uma reserva, onde eles estão protegidos e eles estão, por estarem protegidos, a população está se recuperando, né? Que é um parque nacional que vive praticamente desse tipo de turismo de observação de fauna, a chance é grande, mas não é como um templo que vai estar lá parado esperando a gente, né? Então, não dá para te dizer 100%, Cláudia. Como quando a gente foi para o Pantanal, eu te falei, e a gente acabou vendo bastante onça. E que eu acho que é a grande magia da observação de vida silvestre é justamente isso, é a busca, né? Quando a gente cria muita expectativa, a gente pode se frustrar. Quando a gente não vai com expectativa, ou vai tentar trabalhar essa expectativa, a chance de tudo bem, porque a gente não é só tigre que tem lá, tem outros animais, então, mas a chance é grande, eu acho que a chance é grande, sim. Tem outros animais interessantes também. Tem, não é só tigre, não. É que o tigre é a cereja do bolo de lá. É a estrela, né? É a estrela, Tá bom, obrigada, Adriana. Nada, Cláudia. Vamos lá. Você tem pé quente, vamos lá. É isso que eu ia falar agora. Eu ia falar a mesma coisa. Você tirou as palavras da minha boca. Muito bem, gente. Então... Sim, mas eu me inscrevi para o Egito esse ano. Egito vai ser bom demais. Nossa. Também. Egito é demais. Vamos ver, né? Vai, não, com certeza, é lindo. O Egito é maravilhoso. Tá bom. Se não for esse ano, ano que vem. Combinado. Obrigada, um beijo. Nada, Cláudia, obrigado pela presença. Muito bem, gente, acho que vamos encerrando, então, por aqui. Quero agradecer a presença de todos também, de cada um de vocês, porque sem vocês, né, sem a nossa plateia, a gente não estaria fazendo essa apresentação, então, obrigada pela participação. Adriano, muito obrigada também pelo seu tempo, por toda Obrigado essa explanação tão, enfim, assim, sensível, né, acho que é essa a palavra. E espero que vocês possam estar com o Adriano lá, né, e desfrutar de todas essas belezas. Sempre, para mim, é sempre assim, só finalizando, Thalita, desculpa te interromper, Imagina, é sempre um dilema quando eu faço essas apresentações, porque eu fico nesse misto de querer explicar do ponto de vista natural tudo aquilo, assim, sabe? Olhar aquela montanha, eu fico nessa ânsia de querer explicar, só que não dá tempo, e ao mesmo tempo tudo é tão bonito, e eu quero trazer esse olhar mais, sabe, de contemplação dos lugares, né? Que é um pouco o que eu tento fazer na minha fotografia, né? E eu sempre brinco, a gente às vezes tem que se dar o direito de não fotografar e simplesmente olhar, né? E eu faço muito isso na minha vida, eu tento fazer isso. Então, eu fico nesse misto de querer explicar por que aquele... Eu tento botar os mapas só para dar um gostinho e ao mesmo tempo quero mostrar os lugares que são lindos. Mas o resto é lá, né, Adriano? Tem que ir então, por isso, para você poder explicar o resto. Vamos, exato. Lá a gente vai ter tempo, vai parar na frente da montanha e vai falar, gente, esse lugar é assim, assim, assado, por causa disso. Né? Muito bem. Beleza. Acho que Maurílio levantou a mão, quer fazer alguma pergunta, Maurílio? É Vera que está aí? Acho que é a Vera. É a Vera. Oi, Vera. Que bom. Oi, Vera. Boa noite. Oi, tudo bem? Queria agradecer ao Adriano e parabenizá-lo pela fala dele, porque nós viajamos juntos, viu? Parabéns, e foi muito bom. Obrigado, Vera. Grande amiga, viajamos muito já. Tá. Obrigado mesmo pela presença. Bom, fala aqui. Muito bem, gente. Então, muito obrigada a todos pela participação, pela presença. Um grande prazer para a gente da Latitude sempre poder uni-los aqui nesse espaço virtual e compartilhar essas experiências, né, esses sonhos, esses desejos de viagem, ouvir nossos especialistas queridos.
E quem, então, se animar para fazer a viagem, entre em contato com a gente, ou com a consultora aqui do nosso time que já atende vocês, ou pelo latitudes@latitudes, ou nos liguem. Vai ser um prazer para todos nós podermos passar maiores detalhes ainda sobre essa viagem tão incrível. Tá ótimo? Eu agradeço quem eu conheço, já viajei. Muito obrigado por estarem. Que é tão bom ver rostinhos conhecidos. De volta, né? E quem eu não conhecia ainda. Roberto, quero te ver lá com GPS. E aí a gente... Obrigado para quem eu não conheço, espero conhecer daqui a alguns meses, lá na Índia. Parabéns. Tá bom? Muito bem, gente. Então, para quem já está acostumado, a gente vai encerrando aqui nosso chá no 3, 2, 1. Obrigada. Um beijo Obrigado, a todos Rosa. e boa noite. Emílio, Obrigada. Lúcia, Plínio. Obrigado, Tchau, gente. Lúcia, Plínio, Liette. queridos. Obrigada. Vera. Boa noite. Mais. Tchau. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Adriano. Obrigada. Obrigado, Thalita, pela ajuda aí. Até Obrigada. mais.